Bom, pessoal, o assunto que a gente vai ver é análise dimensional e semelhança, né? Eu acho que alguns aqui que participaram das aulas hoje mais cedo acabaram vendo isso daqui. Vocês têm toda essa parte é, escrita, tá, do assunto, tá nesse documento, aula 5, análise dimensional, tá lá no CIGA. Recomendo a leitura, tá certo? É muito mais completo do que simplesmente ver o slide ou assistir a aula. Aqui tem muito mais detalhes e pode ajudar vocês, principalmente isso aqui, que é o principal da nossa aula de hoje, que eu vou comentar com vocês mais à frente. Vou até deixar separado aqui. É o seguinte, pessoal, nesse assunto de análise dimensional e semelhança, é um assunto importante, não só para a disciplina de engenharia da disciplina de mecânica dos fluidos, mas que são o conceito a gente usa bastante e pode ajudar vocês em muitas coisas, tá certo? É o seguinte, esse método, né, o método de análise dimensional, ele surge aí como quase que uma necessidade, né? Porque em alguns casos, quando a gente vai fazer um experimento para fazer uma validação de alguma coisa, a gente precisa fazer vários experimentos, mudar várias variáveis e várias condições do problema. E isso pode gerar um custo e um tempo que seja grande demais e não seja viável a realização disso. E a análise dimensional ela surge para contornar essa situação e a gente acaba variando os números adimensionais, que a gente vai comentar mais à frente, e se torna uma análise mais viável e mais rápida. Então, o que a gente faz? A gente estabelece parâmetros necessários para guiar os estudos experimentais. Não sei se vocês já tiveram contato com algum livro de projeto ou algum livro mais avançado de engenharia. Nesses livros, normalmente, tem, principalmente os de projeto, falando um pouco da parte de engenharia mecânica, eles têm várias curvas onde a gente vai selecionar alguns parâmetros importantes para o desenvolvimento dos projetos, né, e de alguns cálculos que a gente acaba fazendo. Muitas dessas curvas, desses gráficos que a gente utiliza, são feitos, né, a gente acaba tendo parâmetros adimensionais, que são os dos tipos que a gente vai acaba encontrando aqui. Então a gente vai apresentar aqui uma técnica usada para aplicar, né, esses resultados desses estudos, né, que a gente pode fazer em modelos e, consequentemente, a gente pode aplicar em protótipos, de forma que a gente valide o experimento e a gente tem consiga reproduzir uma situação, por exemplo, em um objeto grande e fazer em uma pequena escala, fazendo, logicamente, a semelhança e utilizando da análise dimensional. E também fornecer exemplos, né, e alguns problemas que a gente vai fazer aqui para ilustrar a utilização desses parâmetros adimensionais nos escoamentos, né? Então é o seguinte, a gente primeiro precisa, isso aqui a gente já comentou, né? Eu bato muito nessa tecla da, da homogeneidade, do princípio da homogeneidade, né? A gente ter uma equação homogênea na hora que a gente está fazendo nossos cálculos. Então, basicamente, aqui a gente tem uma definição do White que diz o seguinte: ó, se uma expressão realmente se uma equação expressa realmente uma relação apropriada entre variáveis em um processo físico, ela é dimensionalmente homogênea, isto é, cada um dos seus termos aditivos terá as mesmas dimensões. Então, aqui um exemplo, a equação de Bernoulli, na forma da energia específica, né? Todos esses termos, eles apresentam as mesmas dimensões. Então, aqui a gente vai ter metro quadrado por segundo ao quadrado. Esse termo aqui, gravidade vezes altura, é metro quadrado por segundo ao quadrado. E quando a gente divide a pressão em Pascal, por exemplo, por massa específica, quilograma por metro cúbico, tudo no SI, a gente também vai obter metro quadrado por segundo quadrado. Então, isso aqui é o que quando a gente diz que uma equação é dimensionalmente homogênea, né? Uma equação homogênea. Que é sempre aquele cuidado que a gente comentava sobre não mudar, tomar cuidado, na verdade, com as unidades que o problema estava fornecendo para a gente, né? A gente não ter nenhum problema quanto à resposta final. Normalmente, nas equações que a gente conhece, a gente tem. Normalmente, nas equações, a gente vai ter aí variáveis dimensionais, né? Nesse exemplo aqui, o ponto Z, a altura e a velocidade. Constantes dimensionais, que é o caso aqui da gravidade e da massa específica.
e constantes puras, que no caso aqui é o meio. Algumas equações a gente pode ter esses três tipos de variáveis de um tipo de equação. Para essa análise dimensional que a gente vai fazer, e também, né, a análise de semelhança, a gente tem aqui algum conjunto de símbolos e dimensões que a gente utiliza na disciplina de mecânica dos fluidos. Por exemplo, o comprimento, né, o símbolo L, L minúsculo e a dimensão L maiúsculo. Isso aqui, quando a gente coloca esse L maiúsculo, a gente está correlacionando toda e qualquer unidade de comprimento. Metro, milímetro, centímetro, jarda, pé, polegada e por aí vai. Toda e qualquer dimensão de comprimento. Porque aqui, quando a gente faz esse tipo de coisa, na verdade a gente está interessado em saber se nossa equação está homogênea ou não, ou se a gente obteve o número adimensional ou não, que é o que a gente vai falar mais à frente. O tempo é um T minúsculo, né? E a dimensão T maiúsculo, massa é um M minúsculo e a dimensão M maiúsculo, e por aí vai. Notem que aqui a gente só está utilizando M, L e T, né? Para massa, tempo e comprimento, nossas dimensões primárias. A força, como a gente sabe, é Newton, né? Só que aqui a gente não coloca o Newton propriamente dito, porque Newton, na verdade, é metro vezes comprimento, desculpa, massa vezes comprimento, dividido por tempo ao quadrado. Normalmente, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? E isso é o Newton que a gente conhece. E aí o que acontece? Na mecânica dos fluidos, em alguns problemas, e provavelmente, se vocês forem pegar algum livro, a gente tem dois tipos de dimensões. A dimensão MLT, que é essa massa, comprimento e tempo, e a dimensão FLT, que é força, comprimento e tempo. O que é que muda uma da outra? É que na do FLT, a massa é substituída pela força. E na do MLT, a gente só utiliza a massa. Todas as grandezas, todas as variáveis, né? Desculpa, as grandezas secundárias, força, pressão e toda e qual energia, tudo isso a gente utiliza as nossas dimensões básicas, né? Que é deixar tudo em função do MLT. Então aqui um exemplo de trabalho, por exemplo, vai ser ml ao quadrado sobre t quadrado. Potência, que é o watt, né? Normalmente no SI, ml ao quadrado sobre t ao cubo. Então por aí vai. A gente acaba trabalhando sempre com as dimensões primárias, né? O nosso MLT. Então, eu não vou a gente não vai comentar todas, porque são várias e vocês podem consultar essa tabela quando forem fazer alguma questão que precise dessas equações dimensionais. A gente vai explicar um pouquinho mais à frente o porquê que a gente vai precisar disso daqui. E a gente chega num dos principais teoremas, existem outros que a gente utiliza para obter os números adimensionais, que é o foco, né, a função da nossa análise dimensional é obter esses números adimensionais para que a gente consiga reproduzir e ter um melhor aproveitamento de algum experimento ou algo desse tipo. Então, um dos teoremas é o teorema do Peary-Buckingham, que esse teorema basicamente diz o seguinte: a gente tem que, se um processo físico ele satisfaz o PHD, o princípio da homogeneidade dimensional, e envolve N variáveis dimensionais, ele pode ser reduzido a uma relação entre apenas K variáveis adimensionais, ou πs, que a gente vai comentar mais à frente, e aí a gente tem uma redução de J, que é N menos K, é igual ao número máximo de variáveis que não formam um π entre elas, e é sempre menor ou igual ao número de dimensões que descrevem as variáveis. Então isso aqui a gente basicamente está querendo dizer o quê? A gente vai ter um problema, sei lá, que envolve 6, 7, 4, enfim, uma quantidade X de variáveis, e em vez de a gente ter toda essa variação de 6, 7, 8, 5, a gente consegue reduzir isso para as variáveis adimensionais, né, os nossos πs, fazendo com que nosso estudo ele seja simplificado e fique mais fácil da gente executar. Então aqui a gente tem um exemplo. Vamos supor aqui que o interesse seja em estudar, né, as forças envolvidas em uma esfera, por exemplo, ou um bloco qualquer, ou o que quer que seja, e como que o escoamento vai influenciar nessa força, né? E aí a gente tem algumas considerações.
essa força, ela vai ser a força que está agindo naquele objeto, né? Ela vai ser função do comprimento do objeto, da velocidade do escoamento, da massa específica do fluido e da viscosidade do fluido. Então, para esse exemplo aqui, a gente teria esse conjunto de variáveis. Então, quantas variáveis dimensionais a gente tem, né? A gente vai ter 5 dimensionais. O que é variável dimensional? Uma variável que tenha dimensão, certo? Ter dimensão é ter isso aqui, ó. Isso aqui ser diferente de 1. Quando a gente tem alguma variável que a nossa dimensão é 1, na verdade a gente está tratando com a variável adimensional, né? Que não tem dimensão. Como, por exemplo, o grau. O grau, ele tem aquela, a gente coloca lá radiano ou o próprio grau, mas na verdade não é dimensão, certo? Aquilo ali não tem uma dimensão propriamente dita. Então é o seguinte, nosso n vai ser igual a 5, né? E k, que é o número de dimensionais que a gente vai buscar, tem que ser menor ou igual a 3. Com isso, a quantidade, né, a redução que a gente vai ter, vai ser aqui um j, desculpa, igual a 2. Esse k aqui é em relação à quantidade de dimensões que a gente tem no nosso problema, que aqui seria a dimensão comprimento, massa e tempo. Então, tem que ter isso aqui menor ou igual a 3. E, propriamente dito, a quantidade de adimensionais que a gente vai precisar para esse exemplo aqui seria, basicamente, 2 adimensionais. Quando a gente faz isso, a gente basicamente reduz esse problema a dizer que o π1 é um adimensional, ele vai ser igual a uma constante de uma força, que a gente vai encontrar mais à frente, e esse π2, a gente observa, na resolução desse exemplo aqui, vai ser igual ao número de redes. Então, a gente basicamente estaria dizendo que a força envolvida, né, um coeficiente de força, para esse corpo, para um corpo imerso em um líquido, ele vai basicamente essa força vai depender inteiramente do número de reinos, ou seja, do tipo de escoamento que a gente está lidando, né? Um escoamento turbulento, um escoamento laminar e coisa do tipo. Então, e aqui a gente tem raras são as ocasiões que a gente precisa de mais grupos adimensionais do que o mínimo necessário. Eu confesso a vocês que eu nunca fiz nenhum exemplo, não conheço esse caso, aqui onde a gente precisa de mais de um, mais do que o que é necessário. Se eu achar algum, eu vou fazer aqui com vocês para a gente comentar sobre, mas até então eu nunca fiz esse tipo de caso aqui. E o que é que consiste o P-debugger, né? Como é que a gente chega nesses P's e como é que chega no número de Reynolds aqui, por exemplo, que foi o caso desse exemplo. Esse teorema, ele na verdade, ele é... Oi. Aquele n igual a 5, quais são as 5 variáveis que o senhor... Força, comprimento, velocidade, massa específica e viscosidade. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá ok, obrigado. São todas as variáveis do problema, tá certo? Eu pensei, professor, que fosse apenas o do parênteses, mas não é não, né? Não, é todas do problema. Do problema, certo. E vão influenciar aí no fenômeno que a gente está estudando. O teorema de Peery-Buckingham, pessoal, ele no fundo, ele é um algoritmo. A gente sempre resolve ele da mesma forma. O que muda de um problema, de uma questão para outra, de uma situação para outra, são as variáveis envolvidas no nosso problema. Então, nesse exemplo aqui, força é função do comprimento, da velocidade, da massa específica e da viscosidade. Então, quando a gente aplica o teorema do Peery-Buckingham aqui, a primeira coisa a se fazer é determinar um número de variáveis que influenciam o problema. Então, n igual a 5. Lembrando, isso aqui são variáveis dimensionais. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. N igual a 5. Que a gente vai ter aqui envolvidos nessa nossa situação. Então, aqui o segundo passo é escrever a equação dimensional dessas variáveis. Então, a equação dimensional da força é m vezes L vezes T é menos 2. A do comprimento é o próprio comprimento, que é o Lzão. A velocidade é L, T é menos 1. Notem que aqui tudo que é dividido, né, a gente deixa com um expoente negativo. Vocês vão entender o porquê. Fica melhor da gente resolver os problemas. A massa específica, ml a menos 3, e a viscosidade, ml a menos 1 vezes T a menos 1. Aí o que acontece, pessoal? Normalmente, no início, pode ser que vocês não saibam isso aqui decorado, é normal. A gente não precisa querer decorar todas essas equações dimensionais aqui, mas à medida que a gente vai fazendo os exemplos, que envolvem as mesmas variáveis, isso aqui vai ficando
a gente começa a absorver essas equações e se torna mais fácil o uso delas. Então, qualquer coisa, vocês podem consultar essa tabela, certo? Está no slide e também está no documento de texto e vai ajudar vocês na solução das questões de vocês, dos problemas que vocês estão trabalhando. Ah, professor, tem uma variável no nosso problema que não está nessas grandezas aqui, não está nessas tabelas. Aí o que é que a gente faz? Analisa a variável que vocês estão trabalhando, né? Vê lá o que é, se é uma potência, se é joule, se é trabalho, enfim. E expande as variáveis, né? Essas variáveis, essas dimensões secundárias e trabalha com as dimensões primárias que vocês chegam nessas equações aqui. Isso aqui, propriamente dito, é a equação dimensional que a gente precisa lá para o teorema de Piddy-Buckingham, que é o segundo passo do nosso problema. É fazer uma tabelinha tipo esta aqui e substituir e escrever aqui as equações dimensionais de cada uma dessas variáveis, certo? O terceiro passo é determinar o número de dimensões envolvidas, né? É o nosso K, o nosso fenômeno. E esse número de dimensões corresponde ao quê? A massa, ao comprimento e o tempo. Notem aqui o seguinte, por mais que o comprimento ele se repita basicamente em todas as variáveis do nosso problema, a gente não vai contar isso aí duas vezes. A massa, por exemplo, se repete em 3, o tempo se repete em 3, a gente só conta apenas uma vez. Então, se aqui, por exemplo, tivesse força MLT, só por ter força, a gente vai ter a quantidade de dimensões igual a 3, porque a força em si contém essas 3 dimensões do nosso problema, certo? Ficou claro isso, pessoal? Ficou, professor. Beleza. Então, difíceis são os casos, pessoal, que a gente vai ter esse número aqui menor do que 3, tá? Porque dificilmente a gente vai trabalhar num problema de fluidos que a gente não tenha massa envolvida, que a gente não tenha tempo envolvido e que não tenha comprimento envolvido. Teria uma quarta dimensão aí, que no caso não cabe na nossa disciplina, eu acho que muito provavelmente a gente não vai usar, que é a temperatura, né? Mas não é o caso, e a gente não vai, eu acho que a gente não vai utilizar. Acredito eu que a gente não vai utilizar. Mas aí seria um quarto caso que não vem ao caso aqui da gente comentar, porque normalmente a gente trabalha com apenas essas dimensões aqui, né? Massa, comprimento e tempo. Então esse é o terceiro passo. O quarto passo, a gente determinar o número de adimensionais que vão caracterizar esse fenômeno aqui, ou seja, saber quantos números adimensionais a gente vai encontrar e para simplificar esse problema. Então a gente vai fazer aqui J é igual a N menos K, N a gente já viu previamente que vale 5, e J, que é a quantidade de dimensões, igual a 3. Daí a gente reduz esse problema de 5 variáveis para 2 variáveis adimensionais para a gente trabalhar. O quinto passo, eu acho que é o mais importante, e o que gera mais dúvida quando a gente está fazendo, é selecionar dessa lista aqui de variáveis que a gente fez, um conjunto de parâmetros dimensionais, que é o que a gente vai chamar de parâmetros repetentes, que inclua todas as dimensões primárias, e nenhum dos parâmetros repetentes pode ter as dimensões que sejam uma potência das dimensões de outro parâmetro. Por exemplo, se a gente tivesse metro, ou desculpa, se a gente tivesse aqui um exemplo de comprimento, né, metro, e se a gente tivesse a variável de área, e aí a gente teria comprimento ao quadrado, né? A gente não poderia utilizar essas duas variáveis para compor esse grupo de parâmetros repetentes. Normalmente, a escolha desses parâmetros, pessoal, isso aí vem com um pouco de prática, tá? Às vezes a gente acaba tendo que fazer tentativa e erro para determinar esse conjunto de parâmetros repetentes, mas normalmente, certo? Não é uma regra, mas muitos são os casos onde a gente utiliza esse conjunto sendo ρ, V e D. D aqui associa a qualquer unidade de comprimento. Nesse caso aqui seria o L, certo? Mas ρVD é um desses conjuntos que a gente mais vai utilizar. Ah, professor, quando não tiver ρVD, o que é que a gente vai? A gente normalmente escolhe um que mais se assemelha a essas 3 aqui. Notem que esses foram 3 porque a gente tem o número de dimensões igual a 3. Então, essa é o quinto passo, eu acho que um dos mais importantes e que gera mais dúvidas é isso daqui.
Mas normalmente, para a nossa disciplina e mecânica dos fluidos, a gente acaba utilizando RoVD. Eu não sei se vocês têm acesso, algum de vocês tem algum livro aí que está estudando, e quando vai ver isso, às vezes tem os exercícios resolvidos, né? O livro, ele simplesmente joga, ele diz que as variáveis repetentes é RoVD, e é isso, e foi. Porque normalmente isso aqui resolve boa parte dos nossos problemas. Porque aqui a gente tá levando em consideração uma propriedade física, uma propriedade do fluido, né? Uma propriedade do escoamento, que é, no caso, a velocidade, e uma propriedade geométrica, uma variável geométrica. Então, nesse conjunto de adimensionais, normalmente a gente tem isso, de forma que a gente contemple essas três propriedades. Por isso que o RoVD é uma das mais utilizadas e que resolve boa parte dos nossos problemas. Aí o que eu queria mostrar para vocês é que aqui nesse documento de texto também está tudo esse algoritmo. Aqui, notem que tá até um pouco diferente do que o que está lá no slide. É até bom ler isso aqui. Então, só para recapitular, ó. Primeira coisa, listar os parâmetros do problema e contar um número, né? Nosso N. Essa aqui, como a gente já falou, né? A gente vai ter variáveis geométricas, propriedades do fluido e de efeitos externos, que no caso ali é a velocidade, nossa variável de escoamento. O segundo passo, né? Listar as dimensões primárias do identificado no nosso problema, fazer as equações, né? Seja ela no FLT ou no MLT, qualquer um desses sistemas. Definir a redução J como número de dimensões primárias, né? Aquela mesma coisa que a gente fez. E aqui calcular o número de parâmetros adimensionais, o nosso K. Qual a coisa aqui, pessoal? Nesse caso aqui desse arquivo texto que vocês têm disponível, a quantidade de adimensionais ele é dado como K. E aqui no slide está como J. O que é que muda? Nada, certo? É só uma nomenclatura que está distinta. Inclusive, não sei qual livro vocês utilizam para estudar, mas pode ser que aqui seja NMK, NMJ, algo assim, algo desse tipo. Então, muda um pouco aí de livro para livro, tá certo? Então, não se preocupem porque está com uma letra diferente nesses dois casos aqui. E aqui, ó, aquele que a gente falou dos parâmetros repetidos, nesse quinto passo, aqui tem algumas orientações melhores até para a gente tomar cuidado. Então, aqui, ó, a escolha dos parâmetros repetidos é crucial para o sucesso do processo. Algumas regras gerais devem ser obedecidas e outras ferramentas para uma escolha interessante surgem da prática e do exercício. Aquilo que a gente falou, né? Muitas vezes a gente acaba tendo que fazer tentativa e erro, e à medida que a gente vai fazendo vários problemas, vários tipos de fenômenos que a gente está estudando, isso aí se torna um pouco mais fácil de se trabalhar. E aqui a gente tem algumas coisas a se considerar. Por exemplo, os parâmetros repetidos devem formar, ao serem combinados, com cada uma das restantes, um termo adicional. O que isso quer dizer? Que quando a gente multiplica a equação dimensional aqui, por exemplo, de ρ, V e D, vezes a equação dimensional da força ou da viscosidade, a gente tem que obter um número adimensional. Obter o número adimensional é basicamente a gente ter isso aqui igual a 1. Por exemplo, quando a gente multiplica, a gente vai ver isso mais à frente, como é que a gente chega nisso, mas é basicamente a gente ter uma dimensão sendo 1. Na verdade, a gente não tem dimensão, né? É T adimensional. A outra coisa é, os parâmetros repetidos, eles devem conter todas as dimensões referente ao que a gente listou, ou seja, quando a gente escolhe essas variáveis, juntando todas as variáveis, a gente tem que envolver todas as dimensões. Por exemplo, a velocidade ela inclui comprimento e tempo, a massa específica inclui massa e comprimento, e a unidade de comprimento vai envolver aqui o próprio comprimento. Se a gente não tivesse a velocidade aqui, que inclui o tempo, a gente não poderia colocar, por exemplo, outra unidade de comprimento, como a área. A gente não iria conseguir encontrar os nossos números adimensionais, porque a gente precisa incluir todas essas variáveis, comprimento, massa e tempo, certo? No conjunto dessas variáveis. O outro ponto é os parâmetros repetidos, eles não podem formar por si sós um grupo adimensional, porque senão a gente, quando multiplica com as variáveis restantes, que é o próximo passo, a gente vai obter sempre a dimensão da variável que foi multiplicada. Então, quando a gente escolhe esse conjunto de variáveis repetidas, elas não podem formar um adimensional. Se formar, a gente acaba tendo um problema e não consegue solucionar nosso
nosso exercício ou qualquer coisa que a gente esteja estudando. E o último ponto aqui, é interessante a gente escolher pelo menos um parâmetro que caracterize cada um dos grandes grupos de variáveis presentes nos problemas da mecânica dos fluidos, como, por exemplo, propriedade dos fluidos, no caso da massa específica, efeitos externos, velocidade e geometria, uma unidade de comprimento, diâmetro ou comprimento propriamente dito. Então, por isso que essa escolha aqui é aqui uma das que a gente mais utiliza no escopo da disciplina de mecânica dos fluidos, tá certo? Normalmente a gente vai utilizar essa daqui, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Bom, dando continuidade do nosso teorema, a gente tem um sexto passo e o último passo, né? Eu não sei como é que está aqui no documento da escrito, vocês têm basicamente mais dois passos, que é o que a gente vai fazer aqui. Aqui está resumidamente em um único passo só, que é o quê? A gente vai escrever os números adimensionais, multiplicando a base, que é o conjunto de variáveis repetidas. Vou colocar aqui. Adotado por cada uma das variáveis que restaram na, na função características após sua retirada. Então, a gente vai ter aqui ó, que o nosso π1, nosso primeiro adimensional, ele vai ser o conjunto de variáveis repetidas que a gente escolheu, ρVL para esse caso, vezes a força. Nesse caso aqui, a gente vai colocar um expoente em cada uma dessas variáveis, a variável ρ, v e c. E o intuito aqui é a gente encontrar quanto que vale cada um desses expoentes, para que a gente tenha, no final das contas, um número adimensional. Então, no fundo, e o nosso π2, a gente vai pegar mesmas variáveis repetentes e multiplicar pela outra variável que restou do nosso problema, que nesse caso aqui é a viscosidade. E aí o π1, a gente vai substituir isso aqui pelas equações dimensionais, por isso que é importante a gente anotar antes. Então, a massa específica, ml a menos 3 elevado a velocidade, lt a menos 1 elevado a b, e o comprimento, L elevado a c, vezes a equação dimensional da força, que é mlt a menos 2. Tudo isso aqui tem que ser igual a m elevado a zero, t elevado a zero e l elevado a zero. Por que isso aqui? Porque a gente quer obter um número adimensional, ou seja, a gente quer que isso aqui seja igual a 1, tá certo? Aí, como a gente vai resolver e encontrar esses expoentes? A gente sabe, né? Bases iguais, a gente soma os expoentes. Então, a gente vai fazer um equacionamento aqui para cada uma dessas bases, né? Massa, tempo e comprimento, e vai encontrando esses expoentes. Isso aqui, pessoal, também não é uma sequência, não é que sempre a gente vai fazer massa, depois tempo e depois comprimento. Isso aqui depende do caso que a gente precisa analisar separadamente, tá? Normalmente é isso daqui, mas cada caso é um caso e a gente precisa se orientar. Não tem problema se a gente começa a resolver, por exemplo, equacionando aqui o comprimento. A gente vai chegar na mesma resposta, só vai demorar um pouco mais. Mas nesse exemplo aqui, ó, se a gente vai equacionar a massa, a gente vai pegar todas as variáveis que contêm massa na sua equação dimensional, como, por exemplo, aqui nesse caso é apenas a massa específica e a força. Então, a gente vai ter m elevado a A, o que a gente quer é somar os expoentes, né? Então, a gente vai ter A, aqui não tem M, aqui não tem M, opa, aqui tem. Aqui não tem nada, né, no expoente, então o expoente aqui é 1. Então, A mais 1 igual a 0, a gente conclui que o expoente A vale menos 1. Notem que esse A aqui é diferente do A que a gente encontra para o π2. Para não confundir, o que é que a gente pode fazer? Substituir esses expoentes aqui, no caso foi ABC, a gente pode colocar D, E, F, enfim. Não, eu gosto de deixar tudo assim porque eu nunca me confundi, mas a gente pode acabar mudando porque é só um expoente que a gente encontra depois. Fazendo a mesma coisa que a gente fez com a massa para o tempo, a gente vai ficar com menos 1, que é o expoente do tempo aqui, elevado a b. Na verdade, a gente multiplica, né, os expoentes. Então, vai ficar menos b, aqui não tem tempo, e aqui tem menos 2. Menos b menos 2 igual a 0, a gente conclui que b vale menos 2. E agora, analisando o comprimento, a gente vai ficar com menos 3 vezes a, menos 3a, mais b, mais c, mais 1 igual a 0. Substituindo os valores de a e de b que a gente encontrou anteriormente, a gente encontra aqui que c vale
menos 2. Depois que a gente encontra todas esses expoentes, a gente substitui na nossa equação principal lá do nosso π, o π que a gente formou, e a gente vai ficar algo desse tipo aqui, ó, substituindo os valores de A, de B e de C. Com isso, a gente diz que o π1 na verdade, aqui a gente tem um coeficiente de força. Quando a gente for estudar mais à frente, né, a parte desse comento externo, a gente vê que o coeficiente de arrasto ele surge de uma equação tipo esta aqui, semelhante a esta daqui. E aí a gente explica o porquê lá no assunto. Mas, a princípio, a gente vai obter aqui um coeficiente de força, né? Um número adimensional. E como é que a gente sabe que isso aqui está certo? Para exemplificar para vocês, eu vou pegar aqui que seria o último passo aqui que está do nosso PDF, né? Na nossa aula. É a gente checar esses cálculos para saber se está certo. Como é que a gente sabe? Vou pegar aqui isso que a gente encontrou aqui, está melhor. E a gente vai escrever as equações dimensionais de cada um desses termos. Só para a gente checar. Quando a gente faz essa checagem, é basicamente isso aqui, ó. A massa específica, né, é ml a menos 3. Então, a gente vai ficar com ml a menos 3 elevado a menos 1. Deu ruim. Aqui é menos 1. Isso aqui vezes... Vou aproveitar isso aqui. O C que a gente encontrou foi menos 2. E o B, menos 2 também. Lembra que para a gente ter um número adimensional, isso aqui tem que ser igual a m elevado a 0, t elevado a 0 e l elevado a 0. Ou seja, 1, né? A gente tem 1 no final das contas. Então, quando a gente faz isso, essa nossa equação... O slide está bem pesado, por isso que está travando, tá, pessoal? Isso aqui a gente vai ficar com m a menos 1 L elevado a 3, né? Vezes L elevado a menos 2. E T elevado a 2. Comprimento simplesmente fica L elevado a menos 2. Não tem mais nada para a gente fazer. E aqui continua do mesmo jeito. Então, nota o seguinte. Quando a gente multiplica... Aqui tudo isso é uma multiplicação, tá, pessoal? Então, quando a gente faz m a menos 1 vezes m a 1, a gente vai obter m0, no final das contas. Concordam? Separando os Sim, termos, professor. a gente vai ficar com m0. Na hora que a gente faz comprimento elevado à terceira vezes comprimento a menos 2, né, que a gente tem aqui, e comprimento a menos 2 aqui, a gente ficou com 3 menos 4, não é isso? Menos 1. Só que aqui a gente tem comprimento de novo, mais 1. Menos 1 mais 1, 0. Então a gente vai ficar com M, com L igual a 0. O outro caso seria aqui o tempo, para a gente analisar. A gente vai ter tempo ao quadrado aqui e tempo a menos 2 aqui. Consequentemente, nosso expoente do tempo também ficou 0, né? No final das contas, a gente vai ficar com isso daqui.
E aqui a gente consegue checar se esse número adimensional que a gente encontrou é efetivamente um número adimensional, quando a gente faz esse tipo de análise aqui. Isso é um dos tipos de checagem que a gente pode fazer, pessoal. O outro tipo, que eu acho que seja o mais prático, é a gente pegar essa equação aqui e escrever as dimensões que a gente normalmente conhece, né? Que no caso seria, por exemplo, força é Newton, né? Força é Newton, que vai dividir. Eu vou colocar tudo que está dividindo e invertendo a sua fração, certo? Então, Newton a gente sabe que é quilograma vezes metro, né? Por segundo ao quadrado. O massa específica é quilograma por metro cúbico. Então, invertendo, a gente obtém metro cúbico por quilograma. Opa. Velocidade ao quadrado, velocidade é metro por segundo, velocidade ao quadrado é metro quadrado por segundo ao quadrado. Consequentemente, invertendo a fração, né, a gente fica com segundo ao quadrado por metro ao quadrado. E o comprimento vai ficar metro quadrado, né? A gente vai ficar no final das contas aqui 1 sobre metro quadrado. E assim é uma das formas de a gente checar também se o que a gente fez está correto. Como? A gente vai ter, ó, aqui em cima a gente tem quilograma. Eu acho até essa forma aqui mais prática. Então, quilograma corta com quilograma, está aqui embaixo, né? Já que tudo isso é uma multiplicação. Segundo ao quadrado, anula o segundo quadrado que a gente tem aqui em cima. Aí a gente resta aqui, ó, metro vezes metro ao cubo dá metro à quarta. Metro quadrado vezes metro quadrado dá metro à quarta. Então, a gente anula todos esses termos aqui também de comprimento. O que é que restou no final das contas? 1, que é um adimensional. Isso aqui a gente também é uma forma da gente checar se o cálculo que a gente fez está correto. Deu para entender, pessoal? Deu sim, professor. Beleza. Então, usem qualquer um dos métodos. Oi. Eu só não entendi a diferença de π1 para π2. Oi. Só não entendi a diferença de π1 para π2. Não, ele vai chegar lá. É. O P1, a gente vai pegar aquelas variáveis repetentes e multiplicar pela aquela nossa variável, né, que a gente está tentando encontrar no nosso problema, que está correlacionado, que no caso aqui é a força. A gente pegou essas 3 variáveis e multiplicou pela força. Isso aí é o nosso P1. Nosso P2 é pegar as 3 variáveis de novo, nossas variáveis repetentes, e multiplicar pelas variáveis restantes, que nesse caso aqui é a viscosidade. Se existisse outra variável, a gente ia ter um P3, ia ser isso daí, tá bom? Ok. Deu para entender, Renato? Deu, professor. Deu sim. No exemplo que a gente vai fazer amanhã, isso aí fica mais claro porque a gente vai ter um exemplo um tanto grande e a gente acaba consolidando isso aqui bem para o nosso assunto. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa para o P2, né? Pegar as variáveis repetentes e multiplicar pela variável que restou no nosso problema, que nesse caso foi a viscosidade, e faz a mesma coisa. Muda aqui as equações, né? As equações dimensionais e faz o equacionamento dos expoentes para descobrir o P2. E aí a gente encontra aqui, ó, ρVL sobre μ. No caso aqui do P2. Isso aqui, no final das contas, é o número de Reynolds, né? Que vocês viram lá na primeira unidade quando a gente comentou os conceitos fundamentais da disciplina, né? Esse aqui é o número de Reynolds. Então imagina um problema que a gente tinha inicialmente 5 variáveis, né? Força, comprimento, velocidade, massa específica e viscosidade. Aí imagina você fazer um experimento para você variar comprimento, manter a velocidade, massa específica e viscosidade constante. Aí depois você mantém o comprimento constante, varia a velocidade e mantém viscosidade e massa específica constante. Você vai fazer uma quantidade enorme de experimentos para validar. E quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente conseguiu reduzir aqui, ó, basicamente, a gente correlacionou esse coeficiente de força, esse P1, mudando apenas aqui o número de Reynolds
a gente tem uma alteração nesse P2 aqui, nesse P1 aqui. Então, é uma forma da gente resumir e reduzir a quantidade de variáveis que a gente pode acabar trabalhando e utilizando num procedimento experimental. Existem outras coisas também na parte, quem vai trabalhar com experimental nas engenharias, que é o caso de planejamento experimental, né? Usa aí um pouco mais de estatística e outro tipo de análise, que também é uma coisa que a gente utiliza para reduzir a quantidade de experimentos. E aqui é outro, que é o caso do teorema do Pee-Buggin, tá certo? Então, isso aqui, pessoal, é um adimensional que a gente encontra, né? São números adimensionais. Nesse caso, foi um coeficiente de força, um coeficiente qualquer, né? Do problema que a gente investigou. E aqui, o número de Reynolds, que a gente, quando encontra esse tipo de coisa aqui, a gente pode substituir diretamente aqui pelo número de Reynolds. Além do número de Reynolds, que é um adimensional conhecido, a gente tem outros grupos adimensionais, né? Que aqui vai correlacionar as forças de pressão, força inercial, enfim, tá tudo aqui no nosso problema. E esses grupos seriam aqui, por exemplo, o número de Euler, que correlaciona a força de pressão com força inercial, o número de Reynolds, que correlaciona as forças inerciais pelas forças viscosas, o número de Freud, que correlaciona as forças inerciais por força de gravidade, e por aí vai para outros números adimensionais também. Tudo isso aqui, quando a gente precisa de algum esses equacionamentos, a gente pode utilizar diretamente essas equações aqui, que já são tabeladas e já são conhecidas, tá certo? Então aqui vai ter a equação dimensional, a equação propriamente dita no número de Euler, olha, não sei como é que vocês chamam, do número de Reynolds, número de Freud, número de Mach, Struwel e o de Weber. Então a gente está lá resolvendo um problema que é dito que existe lá o número de Mach e o número de Reynolds. Em vez de a gente fazer análise dimensional e encontrar esses adimensionais, que no final das contas a gente vai encontrar, a gente pode utilizar diretamente isso aqui que a gente já tem e é utilizado no escopo da nossa disciplina, tá certo? A gente vai entender melhor o uso disso daqui quando a gente for resolver os problemas de semelhança, nossos exercícios que consiste em análise de semelhança, tá? Esse aqui é o exemplo que a gente iria fazer hoje, mas como eu falei para vocês, é um exemplo um tanto longo. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis. A gente acaba tendo que encontrar 3 números adimensionais, 3 πs, e a gente utiliza estes números adimensionais para solucionar um problema de semelhança mais à frente. O que é que eu gostaria que vocês tentassem fazer? Resolver esse problema aqui. Encontrar os números adimensionais da potência, que é o que a gente precisa, e os outros 2 números adimensionais, tá? Se vocês tentem fazer isso em casa, vocês podem até tirar dúvida comigo depois, mas amanhã a gente vai fazer propriamente dito esse exercício aqui, tá? Professor, é sempre assim, o número de πs vai ser a metade do número de variáveis que eu tenho no Não. problema? O número de πs vai ser o quê? A quantidade de variáveis menos a quantidade de dimensões. Nesse caso aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis e a gente vai ter 3 dimensões aqui. Comprimento, massa e tempo. Certo? Ah, tá. Aí quando a gente faz isso, a gente chega no 3, tá bom? Tá bom. E aí, o segundo ponto, pessoal, que eu queria fechar hoje com vocês, e eu achei até que não a gente ia terminar cedo, mas para a gente fechar semelhança, e aí amanhã a gente só faz exercício e fica com um tempo bom para fazer exercício, tá certo? E não ficar nada corrido como ficou hoje. Então, o que é que consiste? O que é que a gente vai fazer com a semelhança, né? O estudo de semelhança é basicamente a gente poder fazer uma previsão das condições de um protótipo que a gente está produzindo, que a gente quer fazer, a partir de observações feitas em um modelo. Normalmente, um modelo em escala reduzida, que seja mais fácil a gente fazer. Então, a gente acaba tendo essa previsão das condições, né, e dos efeitos que vão ter ali em algum produto que a gente está desenvolvendo, a gente faz essa análise num modelo simplificado, em condições simplificadas, lógico, respeitando a semelhança que a gente vai comentar mais adiante. Então, a semelhança, né, ela envolve o uso dos parâmetros adimensionais, obtidos a partir da análise dimensional, por isso que é importante a gente fazer antes a análise dimensional. Então, aqui está um exemplo, ó, um exemplo de um modelo em escala de edifícios grandes de uma cidade, e o intuito aqui é estudar o escoamento do ar
ao redor dos edifícios. Então é muito mais fácil estudar em um modelo, tipo este aqui, menor, do que fazer, né, em tamanhos maiores e tamanhos reais dos edifícios, de casas, etc. Então, por isso, daí que surge nosso estudo aqui de semelhança, né? Isso aqui também a gente encontra, quem já viu algum tipo de estudo de simulação de fluidos, né? Ou já viu um túnel de vento que utiliza para estudo do escoamento do ar em volta de um carro, de uma asa de avião, enfim. A gente acaba tendo um pouco disso aqui também. Quando a gente fala em semelhança, a gente vai falar basicamente em 3 tipos, né? A semelhança geométrica é a primeira, a semelhança cinemática e a semelhança dinâmica. Então, comentando aqui sobre a semelhança geométrica, o que seria isso? A gente vai ter um protótipo, né, que ele vai ter as dimensões características do protótipo. Notem que todas essas dimensões têm um índice P aqui, para a gente saber que é do protótipo. E a gente vai ter o modelo, normalmente, em escala reduzida, mas pode ser em escala aumentada, com as mesmas dimensões, só que um índice M aqui. E quando a gente fala em escala geométrica, está querendo dizer o quê? A gente vai ter um alfa aí, um coeficiente, que vai correlacionar o comprimento do modelo sobre o comprimento do protótipo. Então, quando a gente diz que quer fazer um estudo em um modelo de escala reduzida, de 2 para 1, por exemplo, que a gente quer que 2 dimensões, escala reduzida não, em uma escala de ampliada, né, que seria 2 para 1, a gente teria 2 dimensões de modelo que correspondem a uma dimensão do protótipo. Em um estudo de uma escala de 1 para 10, é que uma dimensão no modelo equivale a 10 dimensões do protótipo. Então a gente tem uma redução do tamanho. É basicamente uma redução. A semelhança geométrica é a gente reduzir o tamanho do objeto que a gente está estudando ou aumentar. Basicamente isso. Mas não quer dizer que esse aumento ou diminuição seja de 2, 3, 4, 5, 6 vezes, a gente faça a mesma coisa para as variáveis que influenciam o problema. Por exemplo, a gente está estudando aqui um carrinho, né? Esse carrinho tem comprimentos característicos, e a gente viu lá que quando fez o modelo em escala reduzida, a gente reduziu 2 vezes o seu tamanho. E a gente tem uma velocidade aqui de escoamento que atinge esse carrinho, uma velocidade de 4 metros. Não quer dizer que quando a gente vem estudar esse carrinho aqui, a gente vai pegar essa velocidade de 4 metros e reduzir por 2. A gente não pode fazer isso, porque uma coisa é a semelhança geométrica e outra coisa é a semelhança dinâmica, que é o que a gente vai mostrar mais adiante. Tá certo, pessoal? Ficou claro isso? Bom, então vamos adiante. O próximo ponto é o quê? A semelhança cinemática, né? Para que a gente tenha a equivalência desses estudos, então imagina aqui, de novo, nosso carrinho, a gente vai ter aí uma velocidade que atinge esse carrinho, para a gente ter a semelhança cinemática e obedecer, né, o estudo de semelhança que a gente quer fazer, a gente precisa investigar as velocidades nos mesmos pontos que estaria investigando no protótipo. Então, esse vetor, esse e esse, a gente precisa investigar a mesma coisa no modelo em escala reduzida ou ampliada, né? Nos mesmos lugares. Lógico que aqui a gente vai entender como é que chega nesses valores de velocidade. É onde a gente entra com a semelhança dinâmica, que aqui sim a gente está a gente quer que o efeito que seja atingido, né, que o protótipo sofra aqui, a gente quer que o modelo tenha a mesma coisa. Então a gente precisa, essa semelhança dinâmica a gente consegue atingir quando a gente faz uma igualdade, né, a gente equipara os seus números adimensionais. O que seria isso? Se a gente está estudando aqui o efeito do escoamento, né, e no protótipo a gente sabe que o escoamento que ele está submetido é um escoamento turbulento. Então, quando a gente vai fazer o estudo no modelo, não faz sentido a gente trabalhar com escoamento laminar, por exemplo, porque a gente mudou o número de Reynolds. Por isso que a gente precisa manter essa semelhança e essa igualdade nos seus números adimensionais. E aí vem a importância da gente fazer a análise dimensional previamente. Então, aqui, um exemplo disso, a gente faz a igualdade, o número de Reynolds envolvido aqui no estudo, no modelo, tem que ser igual ao número de Reynolds do estudo do protótipo. E aí ele simplesmente faz uma equivalência das duas equações, e através dessas igualdades, a gente encontra as variáveis
que a gente está interessado lá no nosso problema. No exemplo aqui, a velocidade do protótipo. Digamos que a gente esteja estudando isso aqui e a gente conheça todas essas variáveis. Comprimento, a viscosidade envolvida no fluido aqui para o estudo do protótipo e a massa específica. Mas a gente não sabe a velocidade que a gente quer estudar. E a gente quer primeiro ver isso aqui, como é que funciona no modelo. Aí lá no modelo a gente vai ter aí um fluido característico, né? Então, uma massa específica, uma viscosidade e os comprimentos que a gente já investigou previamente. E a gente sabe que para o modelo a gente consegue ter uma velocidade X. O que é que a gente faz? Isola basicamente a velocidade aqui, no nosso caso o VP, e passa tudo isso para o outro lado da nossa equação e a gente chega nesse valor aqui que a gente teria lá para o protótipo. Isso é aquela previsão que a gente comentou previamente. É fazer essa semelhança e essa igualdade desses números adimensionais. Lógico que a gente não é simplesmente a gente igualar o número de Reynolds e fazer essa análise, a gente tem que tomar cuidado e ver o que efetivamente está sendo investigado. E aí a gente tem mais uns 3 exemplos aqui. Esse aqui basicamente usa o que a gente faz no exemplo anterior, né, para análise de modelo. E aqui a gente tem mais 2 que a gente trabalha com isso também. Então eu vou deixar isso aqui para a gente fazer amanhã, para a gente fazer com calma e exercitar bem o estudo tanto da análise dimensional quanto para análise de semelhança. Tá certo, pessoal? Para amanhã a gente faz os exercícios. Hoje a gente fica só com isso. Recomendo a leitura desse documento aqui, ó. E aqui é aquela equação, um dos gráficos que eu comentei com vocês, ó, que a gente tem um número adimensional de um lado e um número adimensional do outro, certo? Então, recomendo a leitura de vocês desse documento, que vai ajudar. Aqui tem algumas descrições bem mais detalhadas daqueles números adimensionais que a gente utiliza e comentou anteriormente. Então, é bom, isso aqui é uma boa leitura. Quem tiver livro, usa o livro também para estudar. Acaba usando, que ajuda, tá? Mas na próxima aula a gente faz esses 2 exercícios. Esse exercício aqui é bom porque a gente acaba usando uma base diferente, né? Uma quantidade de variáveis repetentes diferentes daquela ρVD. A gente vai usar um pouquinho diferente aqui. E aí, mostrar para vocês como é que a gente chega no mesmo resultado usando duas variáveis, as variáveis repetentes distintas. Num caso, a gente pode utilizar ρ, ômega e d, e no outro caso, vazão d e ρ. A gente vai chegar, quando faz análise de semelhança, na mesma resposta. E aí eu mostro para vocês na próxima aula isso daqui, tá certo? Leandro, qual foi tua dúvida referente ao que a gente comentou? Sei que foi um pouco corrido o que a gente acabou mostrando aqui, mas é porque realmente quando a gente faz exercício acaba fixando melhor o nosso conteúdo, tá? Mas qualquer dúvida pode perguntar que eu tento explicar aqui. O uso das unidades. Então, aquelas unidades que eu mostrei, quando eu coloquei ali para checar se a gente tinha chegado na resposta correta, né? Quilograma, metro e segundo, aquele ali foi só um exemplo. Não quer dizer que sempre a gente vai fazer aquilo dali, tá? Aquilo foi só um exemplo de como a gente pode checar o cálculo para saber se foi correto. Aquele Mzão, o Lzão e o tempo, aquilo ali são unidades de massa, unidades de comprimento e unidades de tempo. O que seria isso? Aquela equação é válida para qualquer unidade de comprimento, ou seja, centímetro, milímetro, metro, quilômetro, jarda, pé, polegada, etc. Por que a gente não utiliza as unidades em si, né, que a gente conhece? Porque a gente quer um número adimensional genérico, que a gente possa trabalhar com qualquer unidade, tá? Por isso que a gente não usa a unidade em si. A gente acaba usando as equações dimensionais, tá certo? Amanhã, nos exemplos, quando a gente for fazer, isso aí vai ficar mais claro para vocês, tá? Mas, mais uma vez, pessoal, tentem resolver algum exercício. De qualquer forma, amanhã a gente vai fazer aqueles exercícios que eu mostrei para vocês. Talvez não todos, mas pelo menos o da bomba e outro dá para fazer. O da bomba é importante porque ele é bem grande e a gente acaba exercitando bem o assunto, tá certo? E na próxima aula a gente dá continuidade a esse assunto, tá bom?